O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal para que o ministro Gilmar Mendes seja declarado impedido de atuar em processo que envolve Eike Batista. Janot apontou que a mulher de Gilmar, Guiomar Mendes, integra o escritório de advocacia de Sérgio Bermudes, que representa Eike Batista em vários processos. O procurador solicitou também depoimentos de Gilmar, de Guiomar, de Eike e do defensor Sérgio Bermudes. Por outro lado, como adiantou o nosso Reinaldo Azevedo, a filha de Rodrigo Janot, Letícia Monteiro de Barros, atua como advogada da empreiteira OAS, que também é investigada pela Lava Jato. Eu começo esse tema com você, Marcelo Madureira. O ministro Gilmar Mendes e o procurador Rodrigo Janot já tiveram vários embates, né, ao longo aí dos últimos meses. Os dois já trocaram farpas sobre vazamentos da Lava Jato, celeridade de investigação, independência do Ministério Público. Como é que fica agora? Como é que você está vendo essa questão, Madu? Não está vendo. Tivemos um probleminha aqui com... Vera, eu vou com você, então vamos refazer o contato com o nosso Madu. O bom é a telefonia, funciona muito bem no Brasil, né? Olha, Patrick, a minha primeira... Eu recebi esse pedido, essa arguição de impedimento do Janot ontem à noite. Quando eu olhei, falei, xiii, porque eu já imaginei que isso ia dar margem a mais um arranca-rabo institucional, que é tudo que a Lava Jato não precisa agora, tá? Antes mesmo deste novo round, eu escrevi sobre isso no domingo. A Operação Mãos Limpas, que é uma espécie de modelo para a Lava Jato, foi muito bem durante os 2 primeiros anos, descobrindo um esquema que envolvia políticos, empresários, e era um esquema enorme. E quando que ela começou a naufragar? Ela começou a naufragar quando os políticos se reorganizaram e aí tudo começou a se perder. Eu acho que os principais agentes da Lava Jato estão dando brecha e estão dando margem com o seu comportamento para que os políticos façam uma, que era inesperada, reorganização. Porque não dá para o Supremo Tribunal Federal, a Justiça de Primeira Instância, os procuradores da República em primeira instância e a Procuradoria-Geral da República, só para ficar nos principais agentes, começarem a se engalfinhar como se fossem partes da Operação Lava Jato. Eles são investigadores ou juízes. Eles têm de se comportar como tal. Eles não têm que se comportar como se estivessem numa ribalta, cada um querendo falar mais alto que o outro e desferir contra o outro um golpe mais mortal. Eu disse aqui no primeiro dia em que o ministro Gilmar Mendes concedeu habeas corpus para o Eike Batista, ele deveria ter se julgado impedido. Mas isso é uma questão de foro íntimo do juiz. Ele pode se dizer suspeito ou não em relação a isso. Eu acho que ele deveria. Outros ministros do Supremo, em casos menos flagrantes de contradição de interesses, fizeram isso. Agora, o Procurador-Geral da República, neste momento do processo, vir arguir um impedimento que ele sabe que vai ser derrotado no Supremo Tribunal Federal, eu acho que é uma medida populista. Ele está jogando para a plateia dele, ele está jogando para os procuradores porque ele é candidato a um terceiro mandato, e isso não é bom nesse momento, isso não é desejável, isso não é produtivo, isso não é nem mesmo inteligente. Aí o que acontece, é lógico, vem o contragolpe. O Janot tem uma filha que atua para a OAS. Ainda que ela não atue em questões ligadas ali diretamente à Procuradoria-Geral da República, ao fechamento de acordos de delação premiada, ela atuou no CAD, no acordo de leniência. Então, lato sensu, também se poderia apontar impedimento do Janot, que eu também acho que não é o caso. Aí já vieram apontar o impedimento de um juiz, de um procurador lá da Força Tarefa, porque o irmão dele, advogado, atuou para a Odebrecht. Aí você abre uma caixa de Pandora, não é hora disso. A Lava Jato precisa caminhar para um escoadouro, ela precisa começar a fechar os casos que ela abriu. E para isso é preciso empenho e coragem e pudor institucional de todas as partes. Chega dessa palhaçada, chega desse xingamento de cá para lá. Isso não é admissível, isso não é decoroso, isso está passando dos limites. E você, André Azul, que você estava concordando aqui com o que a Vera estava dizendo, né? Também avaliei naquele momento que o ministro Gilmar Mendes deveria ter se declarado impedido, embora entenda a defesa dele, né, os argumentos dele. Ele diz que a esposa, que trabalha no escritório do Sérgio Bermudes, atua na área civil, e os processos do Eike Batista no Supremo
portanto, onde o Gilmar Mendes trabalha, onde seu marido trabalha, são da esfera criminal e que seriam coisas diferentes. Mas, ainda assim, para que não houvesse margem, eu teria me declarado impedido. Ocorre que o Janot está em campanha. Há quem diga que ele está em campanha para continuar à frente da Procuradoria-Geral da República. Há quem diga que ele está em campanha para cargos eletivos, para a política. O fato é que esse pedido dele, como a Vera disse, joga para a torcida e não colabora em nada. Tá? É um ato de natureza política. Agora é o seguinte, para fazer o puro, para fazer o rigoroso, o correto, não pode ter rabo preso. Não pode dar margem para contragolpe. Para esse tipo de atitude, ele tem que estar puro. Para cagar regra, tem que estar puro. Aí a gente fica sabendo que a filha do cara é advogada da OAS, porque de fato é, e advogada da Odebrecht. Aí fica essa trocação de chumbo, né? De um lado para o outro. Quem ganha com isso? Que tipo de baixaria se estabelece no debate público brasileiro envolvendo a Suprema Corte? Certo? No caso da OAS, alguém pode dizer que a filha do Janot é advogada da empreiteira e que, por esse motivo, se explica o fato do Janot ter suspendido, por exemplo, a delação do Léo Pinheiro, que desapareceu. Ninguém fala mais sobre isso. Eu acho que tem uma coisa tem a ver com a outra? Acho que não. Acho que há motivos técnicos para o Janot ter suspendido a delação. Mas e aí? Tudo é possível. É nesse Brasil que a gente quer viver? É nesse país, é nesse nível de institucionalidade que a gente quer conviver? Não quer, né? Então, um erro do Janot, um erro grave, entendeu? Um erro grave, que, no final das contas, trabalha contra a Lava Jato, que ele se julga protetor. O contato é feito com o Madu, você nos ouve agora por telefone, Madu? Alto e claro, nível 5, como se diz em aviação. Então tá bom. E você, como é que tá vendo esse embate aí do Janot? Eu vou abrir um outro aspecto. O Brasil não é a Índia, mas a gente vive aqui uma espécie de um regime de casta. Existe a casta do judiciário, em que é muito curioso que a filha de um trabalha para o outro, no escritório de um tem um desembargador que... eles não se misturam com os outros mortais brasileiros, né? Trabalham e casam entre si, tanto na área privada quanto na área pública, né? Fazendo assim uma coisa meio promíscua, né? E evidentemente que ocorrem esses conflitos de interesse em que a maior parte dos magistrados, dos advogados, fazem cara de paisagem, porque eles estão em conluio. Há muito pouco tempo, por exemplo, uma filha do ministro Sérgio Fux foi nomeada desembargadora, apesar de muitos questionarem se ela reunia os predicados necessários para tal função. Mas, filha do ministro, aquela coisa toda, ele pediu, afinal é o ministro do Supremo. Você reparar até nos condomínios aqui de Itaipava, então ali mora um desembargador, ali é um juiz, aqui um advogado de uma grande banca, e aí o filho estagia na corte lá do desembargador, e assim, cara, vocês queriam o quê? E tem salários monumentais, né, aposentadorias monumentais inamovíveis. O judiciário brasileiro é um problema de per si, né? Os salários são extravagantes, as férias são extravagantes, é tudo muito extravagante, né? E o conjunto da sociedade paga isso tudo e é um marajalato. Eles vivem num outro mundo, né? Os salários, por incrível que pareça aqui no Rio de Janeiro, todo mundo com os salários atrasados, né, do funcionalismo, mas o pessoal do judiciário, que tem os maiores salários, dificilmente deixa de receber. Isso é um sintoma claro do que é o Brasil, né? Então, você tem, como eu estava dizendo, isso é briga de quem tem telhado de vidro, fica atacando pedra no outro. É o que acontece no judiciário brasileiro. Os dois não têm razão. Esse caso que o Madureira falou, da filha do Luiz Fux, que foi nomeada desembargadora, ela era advogada desse mesmo escritório, do Sérgio Bermudes. E o Sérgio Bermudes promoveu uma festa de aniversário para o Fux,
Fux, que por sua vez passou a mão e ligou para o Pezão, ligou para outros, para o Sérgio Cabral na época, para pedir pela nomeação da filha. Então é muita coisa intrincada e não dá, gente, não dá. O magistrado tem de tomar a frente e se dizer suspeito nesses casos. Nisso, o Marco Aurélio, que é uma figura bastante controversa, ele costuma ser sempre muito claro nesse aspecto. Ele sempre se diz suspeito quando tem alguma relação de parentesco. E o Barroso tem feito isso também. Ele tinha um escritório bastante atuante em Brasília e qualquer questão do escritório dele, seja ele relator ou não, e seja da época que ele ainda militava no escritório ou não, ele tem se dito impedido. Inclusive, naquela ação da Rede, quando questionava ali a coisa do Eduardo Cunha, ele se disse impedido porque era por meio desse escritório. Então, eu acho que o magistrado tem de ser rigoroso nesses casos, para que não haja esse tipo de possibilidade. Diga, vai, Andreasa. Que nós, na imprensa, sejamos rigorosos apontando essas situações delicadas em que há algum nível de conflito de interesse, que a população, que os nossos ouvintes aqui no chat fiquem indignados e xinguem o ministro do Supremo e exijam que ele se posicione e se declare impedido, vá lá, é do jogo e em determinado nível, até determinado nível, saudável. Agora, que o Procurador-Geral da República entre nessa com uma linguagem que é política, abre precedente para que a gente comece a questionar todos os ministros do Supremo. Se ele levanta questões contra o Gilmar Mendes, ele tem que levantar questões também daqui a pouco em relação ao Ricardo Lewandowski, em relação ao Dias Toffoli e sua relação com o PT. Então, o Dias Toffoli não poderia ser ministro do Supremo, porque ele não pode, a rigor, por esse critério, julgar nada que envolva o PT. Da mesma forma o Lewandowski, pelas relações que tem. Então, é complicado. Abre-se um caminho de fulanização da Suprema Corte e da última instância da Justiça Brasileira que não é bom para ninguém. Aliás, a respeito disso que o Andreasa está falando, tem dois ouvintes, uma delas, deixa eu ver o nome aqui, no Twitter, nossas internautas no Twitter, questionando isso, que o Janot justificou juridicamente que existe a figura do impedimento. Eu sei disso. A primeira frase da arguição dele é a justificativa e o capítulo do código, o artigo do código que permite ele arguir. Não é disso que a gente está falando. Eu estou dizendo que neste momento da Lava Jato, sendo que ele, em 2 mandatos, nunca arguiu o impedimento de nenhum ministro e nenhuma dessas outras questões, eu acho que abre um problema, um precedente, uma caixa de Pandora para se ficar eternamente discutindo impedimentos de lado a lado, enquanto os réus e os políticos vão se rearticulando para tentar se livrar da punição. Isso é um caminho para que a investigação comece a se perder. É só isso que eu acho. Eu não estou dizendo que ele está juridicamente errado no que ele fez.